Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Querido Orar Deus, pra gente, amado Samuel? Pai, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, nós entramos em Tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus, unidos, Senhor, no mesmo Espírito, pela fé, para aprender, Senhor, da Tua palavra, Senhor, para meditar na Tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor, aquilo que precisamos, Pai. Dá-nos orientação, Senhor. Abre o nosso coração, transforma a nossa vida, nosso temperamento, Pai, nossas atitudes. Fala conosco, Pai, aquilo que precisamos ouvir da Tua parte, Senhor. É nesse espírito, Pai. É nessa condição que eu me encontro, Pai. E oro em nome de Jesus. E te agradeço. Fala conosco, Pai. Revela-nos aquilo que está oculto ao nosso entendimento dentro da Sua palavra, Senhor. Para que possamos passar aos outros. Em nome de Jesus. Amém. Os 12 e a sua missão. E chamando os 12 discípulos, deu-lhes o poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão Cananita e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ereis pelo caminho das gentes, nem entreis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos e expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E, em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurais saber que nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Verdade vos digo, que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que preservar até o fim, esse será salvo.
Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fuge para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima de seus mestres, nem o escravo acima de seu senhor. Para o discípulo é suficiente ser como seu mestre, e o escravo como seu senhor. Uma vez que o dono da casa foi chamado de Belzebu, os membros da família serão chamados de nomes ainda piores. Não tenham medo daqueles que os ameaçam, pois virá o dia em que tudo que está encoberto será revelado, e tudo que é secreto será divulgado. O que agora lhes digo no escuro, anunciem às claras, e o que sussurra em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenha medo dos que querem matar o corpo, eles não podem tocar na alma. Temam somente a Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Quanto custam 2 pardais? Uma moeda de cobre? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento de seu pai. Quanto a vocês, até os cabelos de sua cabeça estão contados. Portanto, não tenham medo. Vocês são muito mais valiosos que um bando inteiro de pardais. Quem me reconhecer em público aqui na terra, eu o reconhecerei diante de meu Pai no céu. Mas quem me negar aqui na terra, eu também o negarei diante de meu Pai no céu. Não imaginem que vem trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Vim para pôr o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Seus inimigos estarão em sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais que a mim, não é digno de mim. Quem se recusa a tomar sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Quem se apegar à própria vida, a perderá. Mas quem abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, também recebe aquele que me enviou. Quem acolhe um profeta como alguém que fala da parte de Deus, recebe a mesma recompensa que um profeta. E quem acolhe um justo por causa de sua justiça, recebe uma recompensa igual a ele. Se alguém der um copo de água fria, que não seja o menor de seus seguidores, certamente não perderá sua recompensa. Amém? Vou voltar aqui e caminhar devagarinho. Eu vou ler, Jesus reuniu seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos impuros e curar todo tipo de enfermidade e doença. E aí no versículo 2 ele vai listar quem foram os 12 apóstolos, né? Os discípulos de Cristo. E nós somos também discípulos de Cristo, né? Nós não somos apóstolos, mas nós somos discípulos. Nós somos aqueles que ouvimos a sua palavra, que aceitamos o seu sacrifício, aceitamos ele como nosso Salvador e passamos a imitá-lo. E Jesus vem falar aqui sobre autoridade, né? A autoridade de expulsar espíritos impuros e curar todo tipo de enfermidade. Porque Jesus fez isso. A gente veio estudando aqui os capítulos anteriores, a construção, né? Pelo livro de Mateus, ele vem construindo. Primeiro ao reconhecimento de Jesus como Salvador, através do anunciamento
profeta João. Aí é o batismo. Deus fala nesse momento dos céus, reconhecendo Jesus como seu filho, e o Espírito Santo desce uma forma de pomba, desce sobre ele, e aí ele vai ao deserto, é tentado, resiste, inicia seu ministério. E aí ele reúne os seus apóstolos e começa a ministrar. Daí ele, nesse interim, ele vai curando. Nós vimos aqui ele curando primeiramente o aleijado, depois ele, não necessariamente nessa ordem, né, mas ele ressuscita a menina, ele cura a mulher do fluxo de sangue, como nós vimos ontem, cura os cegos, expulsa demônios e ensina. E o que ele faz aqui? Ele fala agora, vocês vão fazer tudo isso que eu tenho feito. O mestre, ele ensina seus discípulos para que os seus discípulos deem continuidade à sua obra. E o que nós estamos fazendo aqui é sendo discipulados através da palavra. A palavra de Deus é a palavra viva. É a palavra que penetra profundamente na nossa alma através do Espírito, quando nós nos permitimos ser usados pelo Espírito. E essa palavra, ela nos transforma. E ela tem o poder e a autoridade para transformar o ambiente que está à nossa volta, a impactar a vida das pessoas que precisam de cura, que precisam de Jesus. E nós somos esse canal, esse veículo, né? Então, Jesus ele vem ensinando aqui nessa construção como nós, como discípulos, devemos ser. O que Jesus vem fazendo nessa sua trajetória, né? Ele vem trazendo a verdade, anunciando a verdade, trazendo o que o Pai deseja de nós. Ele explica que não é a lei que salva, que era o que os fariseus acreditavam, que a lei salvava. Tem muita gente que acredita até hoje que basta fazer o que é certo que será salvo. E Jesus vem nos ensinar que não é isso, né? Não é a lei. A lei veio para condenar. A lei nos mostra o como nós somos falhos e pecadores. Mas o relacionamento com Deus, o relacionamento com Jesus, a verdade trazida por Jesus, a palavra que entra em nossos corações e transforma a nossa vida, essa sim nos garante a salvação. E nós devemos ser imitadores de Cristo, né? E a gente vai ver mais para frente aqui todo o decorrer disso que acontecer. Tem palavras fortes, inclusive, mas esse primeiro pedaço aqui fica claro a autoridade. Jesus dá autoridade aos seus discípulos, aos apóstolos, e eles saem em missão e ficam admirados com o tamanho poder que eles herdaram através da autoridade de Jesus que lhes foi dada. Eles pregam a palavra, eles expulsam demônios, eles curam, eles fazem exatamente o que Jesus fazia. Isso daqui é uma prova de que a palavra é viva e é uma prova de que nós, como os discípulos, também temos autoridade para fazer todas essas coisas. Basta que tenhamos fé.
né? A gente costuma orar aqui e pessoas serem curadas. Dependendo da doutrina que você segue, da igreja que você vai, você vê demônios serem expulsos. Então, tudo isso que aconteceu aqui há mais de 2.000 anos atrás, continua vivo, né? Continua sendo acontecendo até hoje, como será até o fim dos tempos. Alguém quer comentar mais um pouquinho sobre esse pedaço aqui? Eu acho interessante essa parte aqui, né? Você vê que coisas, como Deus é. A gente não pode ter dúvida de nada disso aqui. Ele fala que ele deu poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Toda a enfermidade e todo o mal. Então, é só a gente tomar posse e fazer a nossa parte, entendeu? E acreditar, e orar, e buscar, jejuar. Quanto mais você se esforça, quanto mais você busca a palavra, quanto mais você se envolve com Jesus, com a palavra de Deus, você tem poder sobre você. É lhe dado esse poder. Então, você não pode ficar omisso, nem ficar acanhado. Você pode chegar com autoridade na casa das pessoas que estão com problema, com dificuldade, que estão passando por provas, e anunciar Jesus. Olha, eu vim aqui em nome de Jesus. E se você aceitar a palavra, você vai ser transformado, seu problema vai ser resolvido. Porque ele me deu todo o poder, toda a autoridade. E é só colocar em prática. E Deus vai operar, como tem operado na minha vida. Tenho visitado pessoas nos hospitais, enfermas, tenho orado por elas e elas têm se levantado. E isso é muito gostoso, isso é muito bom, é muito gratificante para nós. É claro que nós pagamos um preço. Qual é o preço? O preço da renúncia. Renunciar às coisas do mundo, né? E viver em espírito com Deus. Mas é para isso que nós somos chamados, é para isso que nós estamos aqui. E vamos ser felizes por isso. Amém? Como é que ele vai falar lá na frente? Alegrai-vos, não por estas coisas que fizestem, mas porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. E aí, depois no versículo 2 aqui, ele relata aqui os nomes dos apóstolos, e daí vai até o versículo 4, né? E no 5 ele fala: Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não vão aos gentios, nem aos samaritanos. Vão antes às ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem que o reino dos céus está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Deem de graça, pois também de graça vocês receberam. Tem muita coisa aqui, né? Então você vê que não é para cobrar, né? Não é para cobrar. É para fazer de graça, né? Tem que prestar muita atenção nisso, porque tem gente que faz as coisas para Deus e quer alguma coisa em troca, né? E isso aí não é vero, não é certo. Vocês lembram o testemunho que eu ganhei uma alma para Jesus lá em Diadema, lá o cara estava morrendo lá, e a mulher queria que eu levasse os pão que ela fez, queria me pagar por aquilo. Eu falei, não, quero não, minha senhora. Eu até recebi os pão dela, só que eu não comi. Cheguei aqui no sítio, fiz um altar de pedra aqui, coloquei os pão lá e aí, ó,
Não. O Senhor me deu de graça. De graça eu tenho que dar. E é assim que nós temos que proceder, sabe? Eu não meço esforços, irmão. Eu não meço esforço para pregar a palavra de Deus. Eu vou toda semana lá na casa de recuperação. Não, não quero nada em troca. Não recebo nada deles. Eu estou agora abri uma célula aqui. É o maior prazer é ir lá na casa dessa irmã que abriu a porta para nós e levar a palavra de Deus. E as pessoas que estão participando lá estão se sentindo muito, muito bem. Hoje mesmo, o Jurandir, que está participando lá, falou que está cada dia melhor, né? E isso me alegrou muito. Então é isso aí. É fazendo a vontade do Pai. Ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Oh, glória! Ide e pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Esses mortos aqui que Jesus ressuscita, Jesus ressuscitou, não é esse, eu não estou ressuscitando ainda não. Mas eu estou ressuscitando uns caras que estão mortos, fisicamente, né? Que não conhece a palavra, está morto. Então eu levo a palavra e a pessoa nasce de novo. Oh, glória! Isso é que é importante. Amém, amados? É, Mas, ô James, foi a sua tradução acho que é um pouco diferente da nossa. É, o que diz no versículo 10, do capítulo 10, na sua tradução? capítulo 10 e versículo 10 vai dizer: Não levem bolsa de viagem, nem outra muda de roupa, nem sandálias, nem cajado. Quem trabalha merece seu sustento. O que vocês interpretam esse versículo final aí, a parte B do versículo, né? E parece que ela está meio descolocada, não parece? Do, do, do- no sentido que ele está trazendo. Eu entendo que você está querendo passar, sim, né? Inclusive, essa parte aqui, ele vai contundir um pouco com o que nós vemos lá na frente, quando Paulo escreve as cartas, né? Talvez aos Romanos, eu não tenho certeza, mas em várias passagens ele fala sobre isso, né? E que as ofertas são para sustentar ali. Mas eu entendo aqui, nossa, Deus me perdoe, tá? Mas eu entendo que nessa missão que Jesus manda aos seus discípulos, existe um propósito. Um propósito de mostrar, não só para todos os que receberiam essa palavra através dos apóstolos, mas também para os apóstolos, a provisão de Deus, de confirmar no sermão, quando Cristo ensina que o Pai conhece as nossas necessidades e que se Ele cuida até mesmo das aves do céu, não vai Ele prover o que nós precisamos? Então, eu entendo que isso vem corroborar com esse ensinamento. Eu tenho aprendido que tudo que Jesus fez tem um propósito muito mais profundo do que aquilo que está aos nossos olhos. E, e creio também que isso foi muito importante para que não houvesse nenhum tipo de
dúvida, talvez, de desconfiança sobre aqueles que estavam pregando a palavra de Jesus. Para ajudá-los, inclusive, a não caírem em tentação de receberem pagamento por aquilo que eles estavam entregando. Perfeito. Ensiná-los a viver pela fé. E é por isso que, talvez aqui esteja escrito, a tradução talvez não ajude nesse sentido, mas quem trabalha merece seu sustento, me traz o entendimento de que o sustento advindo de quem trabalha levando a palavra, ele é merecido. Mas isso não impede, né? Isso não contradiz levar a palavra sem cobrar nada. Eu acho que eles se complementam. Então, É, je- eu até quis a tradução de vocês aqui, porque eu acho que nesse texto aqui, a pergunta, né? A pergunta que se faz é para quem você trabalha. Entende? A pergunta é para quem você trabalha. Você, então Jesus ele está mandando, é ele que está mandando, né? Jesus enviou, né? E ele está dando instruções, né? Então o que dá, né, a entender é que o seu trabalho é para o Senhor. Então não é para você cobrar das pessoas para quem você está falando, porque o seu trabalho não é para ela. Tá ouvindo aí, João? Uhum. Então, quando você está fazendo um trabalho, você está fazendo o trabalho que Deus te determinou para fazer. Você está cumprindo uma determinação de Deus. Então, nesse sentido, você que é estranho falar, você está trabalhando para Deus, né? Mas você está a serviço do rei. E é o rei que ele diz aqui, né? O trabalhador é digno do seu alimento. Então, meio que eu vou prover, eu estarei provendo. Então, por onde você for, você não tem a necessidade de ficar espoliando. Eu vou providenciar as pessoas que vão te abençoar. Eu vou providenciar caminhos onde você vai dormir, eu vou providenciar onde você vai estar. Eu vou providenciar, né? Amém. Então, é Uhum. no sentido que essa provisão ele vem de Deus e que necessariamente não há aquela de você chegar a gente vê, né? A gente tanto já viu, como vê, como conhece, né? Você chegar na igreja e bater em todo mundo porque não está entrando dízimo, porque não está entrando oferta, porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro. Na verdade, você vai ensinar, você vai dobrar o seu joelho, você vai buscar em Deus. E uma vez que Deus deu a direção para a abertura daquela obra, é Ele quem vai prover. Então, esta palavra, ela traz uma orientação nesse sentido. Aí a pessoa que vai ouvir vai falar assim: é fácil para você que não está no campo, é fácil para você que não está na frente do ministério, é fácil para você que não tem filhos, é fácil para você, entendeu? Aí haverão argumentos do outro lado de quem está vivendo no ministério, quem está vivendo na obra, que de repente tem lá as suas demandas e as suas necessidades. Mas falando só da letra do texto, só falando aqui do que diz a palavra, seria esse contexto, né? Pelo menos é onde eu entendo, e eu gostaria da participação aí, né, somada aí de vocês. O Senhor está dando uma atribuição para você, está te dando uma responsabilidade, está te dando um trabalho, e aquelas pessoas para onde você está indo levar, né, elas poderão cooperar com você, sim, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, que Deus tocar no coração delas para que elas possam prover na sua vida. Mas não é para você cobrar esse trabalho que você está fazendo daquelas pessoas. Você não pode ser pesado para elas. Eu acredito que esse texto ele vem nessa direção, né? Aí eu deixo para vocês prosseguirem. Então, eu vejo aqui, né, no versículo 9, ele faz questão de frisar: não possuais ouro nem prata, nem cobre em vossos cintos. O que quer dizer com isso? Ele não quer que a pessoa que vai, que trabalhe para ele se apareça, né? Se chegar na minha casa aqui com o carrão do ano,
um Porsche. Sabe? Você tem que ser humilde. Jesus mesmo deu os exemplos quando ele entrou lá em Jerusalém. Ele não foi montado num cavalo puro sangue. Ele foi montado num jumentinho. Ele foi humilde até nesse sentido, dando-nos o exemplo de como nós devemos agir, interpretando e passando a palavra de Deus aos outros. Que nós sejamos, até neste momento, humildes, né? Ele fala, não possuais nem prata nem ouro em vossos cintos. Quer dizer, não é para a gente se aparecer, chegar, sabe? Chegando. Não. Tranquilo. E nem é para juntar nem prata nem ouro para você pegar de ninguém. Porque é exatamente o que o Jurandir falou aí. Deus, a quem nós estamos servindo, a quem nós estamos trabalhando, é quem vai nos abençoar, é quem vai levantar as pessoas para nos abençoar. Vai aparecer alguém que vai pagar o almoço para você, vai aparecer alguém que vai hospedar você, que vai dar o melhor que ele tem na casa dele para que você se sirva, entendeu? Deus não vai deixar nós passar necessidade. Por isso que eu falo que eu vivo pela fé por causa disso. Porque eu tenho feito tudo isso para Deus e Deus tem me sustentado, tem levantado pessoas para me abençoar, entendeu? E eu tenho levado uma vida simples. Olha, eu sinceramente, as pessoas às vezes falam, ô Mário, por que você não compra uma picape? Você mora aí no sítio, aí no meio do mato, você não compra uma picape? Não, eu não quero. Eu não preciso disso. Para mim, o Fusquinha tá bom demais. O Celtinha tá bom demais. Um carrinho simples. Entendeu? Por quê? E só para deixar claro, Mário, para deixar claro, isso não tira a obrigação da igreja de colaborar, de recolher e de abençoar os irmãos. Aqui ele está dizendo do ponto de vista do obreiro. Certo? A igreja Sim, como um todo, certo. igreja, nós temos que investir no reino. Nós temos que investir na vida dos irmãos, abençoá-los, os missionários, as missionárias. Esse é o dever da igreja, enquanto corpo de Cristo, enquanto estrutura por trás das coisas. O que ele está dizendo aqui é que Sim. o obreiro não tenha isso de ficar cobrando, de ficar, de ficar preocupado, de ficar lançando. Às vezes perde mais tempo no culto pedindo dinheiro do que pregando a palavra, né? Então é nesse sentido que ele quer dizer. Aquela pessoa que está lá conduzindo, que está na frente, que está levando, tem essa confiança de que aquele que o chamou, ele é digno sim do seu alimento e o Senhor proverá. Mas a igreja, ela tem a obrigação de sim, de fazer essa cobertura, de fazer essa provisão, de ofertar, de levar lá o dízimo, de levar a oferta, de levar a cesta básica, né? Cada igreja tem uma forma de entender como deve funcionar e se respeite isso, mas assim, não é para dizer assim, Deus vai prover desse cara aí. Não é isso, né? Não é isso, não é isso, né? Nós somos co-participantes dessa obra, né? Mas a pessoa que está na frente, que ela tenha que Jesus está mandando, né? Se ele está te vocacionando, Esse discernimento. tem esse discernimento, que ele é quem vai prover essas coisas na sua vida. Então, de forma alguma, pelo amor de Deus, não queremos tirar aqui a responsabilidade de ninguém de ver e de contribuir e de ajudar e ser esse instrumento que o Senhor está falando, né? De que ele vai levantar pessoas para abençoar, para serem abençoadoras. Que nós sejamos abençoadores. Mas a pessoa que está na frente lá, que está na ponta da lança, que ele não tenha essa visão aí que muitos têm, né? Vamos falar a verdade, né? Que muitos têm de entrar na casa dos outros vendo o que pode tirar de lá. Amém? Da minha parte, Amém. é isso aí. Quando ele fala, em qualquer cidade e aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos aí, até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna,
desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Quer dizer, se a pessoa te receber bem, glória a Deus. Mas se ela te receber mal, sacuda a tua sandália ali, entrega na mão de Deus e segue em frente. Entendeu? Aí Deus fala aqui, ó, se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou a cidade, sacudiu o pó dos vossos pés. E é verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para para os pais de Sodoma e Gomorra, não, para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. O interessante aqui também é esse compromisso que às vezes a gente tem de... Hoje mesmo, né? Eu vinha no caminho agora, né? Terminei meu trajeto ali, meu circuito, vinha orando, né? E às vezes a gente se cobra muito, porque você quer ver você quer ver as pessoas do seu trabalho, as pessoas da sua escola, as pessoas da sua família, você quer as pessoas frequentando a igreja, congregando, as pessoas falando ali um linguajar que aproxima do linguajar do cristão, né? Tipo, pô, glória a Deus, você viu o que Deus fez, né? Pô, que legal e tal, né? Um linguajar mais assim, né? De reconhecimento, né? E a gente julga por coisas exteriores, né? E a gente se cobra, né? Eu estou na igreja há tantos anos, mas meu filho não está lá. Estou há tantos anos, mas a minha esposa, estou há tantos anos, mas eu mesmo, né? E tal, não sei o quê. E aqui o Senhor ele traz uma palavra que reforça, né? Que traz em outros textos, que ele diz o seguinte, né? Que ide por todo mundo pregar o evangelho, mas converter não está em nós, não está em mim, não está em você, não está nas pessoas comuns. É por isso que se diz, né, que a gente usa coloquialmente. Quantas pessoas você ganhou para Jesus esse ano? Quantas pessoas você levou para Jesus? Quantas pessoas você ganhou? Cara, na boa, acho que eu nunca ganhei ninguém para Jesus, porque eu prego o evangelho. As pessoas tomam a decisão através do Espírito Santo, porque quem convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, da mesma forma que ela aceita, e eu não tenho nada com isso, se ela também não aceita, não é um problema no sentido, não estou nem aí, não é problema meu, não estou nem aí. Não, não é nesse sentido. Mas não é um peso que nós devamos carregar no nosso coração, entendeu? Porque não está na gente. Às vezes não é o tempo da pessoa, às vezes há uma necessidade de fazer um trabalho, mas aquela sementinha ali, ela tá ali, né? Não dá para você saber se ela caiu numa boa terra, se ela caiu na pedra, se ela ficou pelo caminho, ou se ela está ali esperando o tempo dela brotar. Mas muitas vezes nós colocamos, eu falo isso muito por mim, né? Muitas vezes eu me cobro muito, assim, eu falo, puxa vida, onde que eu estou errando, onde que eu estou falhando, acho que eu não estou sendo claro, acho que, né, não estou vivendo do jeito que eu devia viver e tal, não sei o quê. Mas, na verdade, é, é, sei lá, de certa forma é bom ter uma certa preocupação, mas isso não está em nós. O convencimento da outra pessoa não está em nós. Às vezes nós carregamos um argumento, a gente parece perfeito. Você vem ali na introdução, no desenvolvimento, tem uma conclusão maravilhosa e ninguém se converte. Já aconteceu isso com o Paulo uma vez, né? Ele foi numa cidade, fez o sermão mais elaborado que ele podia ter feito, ninguém aceitou. Na hora que ele foi numa outra cidade, ele falou: ó, eu vim entre vocês, mas eu quero saber nada além de Jesus Cristo e esse, o Filho de Deus, né? Porque ele usou tudo que ele podia de explanação, de dialética, de conhecimento, né, de retórica, de hermenêutica, e não deu em nada. Então, uma vez ele falou isso, né? Falou: olha, na sequência, entre vocês eu não quero saber nada mais além de Jesus Cristo e esse o crucificado. Então, que a gente possa aliviar um pouco também nessa essa pressão que a gente coloca sobre nós mesmos, né? Porque é um trabalhar de Deus, né? É um trabalhar de Deus. Acho que Eu me nesse lembro que trecho, quando eu estava lá em Diadema, só para concluir o que o Jurandir, eu, eu visitei uma família que era da testemunha, acho que era testemunha de Jeová. E eles estavam com problema, né? E eu falei de Jesus para eles.
e me comprometi de fazer uma campanha ali na casa deles, de 7 semanas. E, e isso fiz. Durante 7 semanas eu fui lá na casa dessa testemunha de Jeová e fiz um culto lá, na casa dela, durante 7 semanas. Mas no intuito de levar ela para a Igreja Herdeiros do Rei, que você conhece, eu digo, lá em São Sim. Paulo. Então eu estava muito eufórico, porque estava dando tudo certo. Mas quando chegou na 7ª semana que eu terminei o serviço, falei, bom, agora eu quero convidar vocês para conhecer a igreja que eu frequento. Deus operou um milagre ali, foi uma bênção. E aí a mulher falou, não, eu não vou na sua igreja, porque eu já tenho a minha. Aí eu fiquei, na hora, eu fiquei quieto, eu não falei nada, mas eu fiquei frustrado, sabe? Eu fiquei frustrado comigo mesmo, eu comecei a cobrar de Deus. Por que que os meus planos não tinham dado certo? E fui para a loja, frustrado, questionando Deus. Você acredita que quando eu cheguei na loja, era mais ou menos umas 6h30 da tarde, que eu fechava a loja às 6 horas, a minha esposa já estava lá, tinha um rapaz sentado na porta da loja, um rapaz sentado na porta da loja, como se estivesse meio perdido, né? Ele estava sentado ali. Aí ele começou a falar da vida dele para mim. Eu nunca tinha visto aquele rapaz. Olha, ele começou a contar coisas íntimas dele. E que ele estava muito triste, estava pensando até em se suicidar. Aí, rapaz, eu comecei a falar de Jesus para ele. E falei, vamos comigo na igreja, que hoje tem culto. Você vai conhecer a palavra de Deus. E Deus vai transformar a sua vida. Esse rapaz falou, eu vou com você. Olha só, amados, veja bem. Era uma quinta-feira, dia de culto lá. Aí no meio do caminho eu fui pensando, né? Falei, tá vendo? Não é quem eu quero levar, é quem Deus quer que vai. Eu queria levar aquele povo lá, que eu fiquei 7 semanas lá pregando a palavra de Deus, não foi ninguém. E eu cheguei aqui na loja, tinha um homem sentado, esperando para ir. Você vê como é que é as coisas? Então, amados, não é pela força nem por violência, entendeu? Por mais que você queira, não depende de você. É o Pai lá em cima quem determina quem deve ir, quem Ele quer que vai, a hora que vai, o dia que vai. Entendeu? Faça a sua parte e fique em paz, fique em paz. Não quer? Amém. Pode deixar que Deus se encarregou de cumprir aquela minha situação. Deus se encarregou. Porque eu jamais imaginava que eu lá sentado esperando eu para ir para a igreja. Uma pessoa que eu nunca vi. E chegou lá, foi uma bênção, rapaz. Esse homem chorou no culto, sabe? Assim, um derramar de Deus tão grande. E eu fiquei muito feliz. E eu pude entender. Então a gente vai, né? Passando por cada uma, meu, e aprendendo. Amém, amados? Ai, ai. Você devia escrever um livro, meu querido. Porque Eu tenho muita coisa para contar, Varão. Tenho muitos testemunhos, muito, muito, muito. Você nem imagina, cara. A minha vida conhecer quase um todo dia é um testemunho. É porque só um Todo dia. pouquinho dela você conhecia, viu? Porque olha, tu é dedicado. Ah, em Provérbios 16:1 diz assim: é da natureza humana fazer planos, mas a resposta Verdade. certa vem do Meu Deus. Senhor. Amém. Acho que o Samuel ia falar alguma coisa, hein? O Fábio Samuel. Eu ia falar aqui que esse trecho ele é dividido em diversos pedaços, né? Mas eu acho que uma das mensagens principais aqui que Jesus vem trazer
é que a gente não... É difícil você misturar a parte material, né? Que é financeira, com ganhos, propriedades, com a parte espiritual, né? Quem vive no caminho no espírito, ele consegue ter uma profundidade maior na caminhada dele quando ele se desprende dessa parte material, né? E o que Jesus vem colocar aqui é justamente que a gente não misture, né? Algo como se fosse uma moeda de troca, né? Eu vou orar por você, eu vou te abençoar, vou curar, vou, né? Se você me pagar, né? Então, assim, e Jesus ele, acho que ele traça muito bem isso, né? Fala, olha, que seja pelo Espírito, seja pelo amor, né? Não seja pelo aquilo que você vai receber, né? Pelo que você está pensando em receber, né? Então faça, mas faça de coração mesmo, né? Então, acho que é uma mensagem muito forte isso, né? E não ligue para o seu ouro, não ligue para essas suas propriedades, né? E aí o seu Jurandir trouxe algo que realmente era, a princípio, parece contraditório, né? E essa pergunta que você fez aí, ela foi reveladora mesmo, né? Para quem você faz isso, né? Então, quem vai prover é Deus, né? Não é aquele irmão que está ali em necessidade, aquela pessoa que está ali em necessidade, né? Porque se fosse por esse contexto, né? O seu Mário não teria sentado na calçada com aquele rapaz ali que estava ali em sofrimento, ah, às vezes um mendigo, às vezes uma pessoa pobre, e falar, vou sentar aqui para quê? Quero sentar naquele cara que está ali ó, passando de Mercedes, quero sentar naquele cara que está ali, ó, né? Descendo do avião. Né? Então, assim, então Jesus vem trazer justamente essa mensagem que, olha, não é para olhar para, né, para os dentes, digamos assim, né? Para você fazer de coração, né? E aqui nessa parte mais para baixo ele vem e diz também sobre essa questão do orgulho, de quem está são e de quem está doente, né? Olha, bateu na porta, não abriu, é porque são, né? São os orgulhosos. E sabe-se lá, como o seu Mário falou, né? Aquela pessoa fechou a porta para ele falando que não ia na igreja dele. Pode ter fechado naquele dia, né? Mas tinha um propósito ali, né? Deus tinha um propósito. Sabe-se lá o que aconteceu no dia seguinte, né? Com aquela família, né? De qual forma que Deus tocou no coração, né? Daquela pessoa, daquela família e, enfim, é realmente e não é fácil, né? A gente confiar, porque nós temos os nossos planos, né? A gente planeja, a gente se organiza, a gente arquiteta toda uma logística, né? E a gente vê que é sempre assim, né? Deus que vem e mostra pra gente que não é a gente, né? Falou, peraí, de novo, filho. Eu já saí semana passada, vou ter que dar de novo essa lição. Você não aprendeu ainda, né? Não, e às Mostrando que é vezes é sempre engraçado. ele, né? Não sei se você já tiver essa experiência, né? O Mário eu tenho certeza que já, né? E eu, por mim, falo que já também. Às vezes você chega numa empolgação, você está transmitindo uma palavra, assim, uma palavra de vida, uma palavra que você recebeu, e, e aí você está falando para a pessoa assim, cara, você está assim totalmente desarmado, você está falando do que você ouviu, do que você acredita, do que. E às vezes você está dando até um próprio conselho, né, na vida daquela pessoa ali e tal. Mas de repente, sabe aquela luta de boxe que parece que a pessoa faz uma finta daquilo que você está falando, que acha que você tá falando, por exemplo, que é uma coisa, mas ela está ouvindo aquilo como se fosse um massacre, uma metralhadora, né? Aí a pessoa sai de lado assim, te dá um pombo sem asa no meio da lata, e você não esperava aquele golpe assim, e aí você vai na lona assim naquele momento, você fala assim, pô, né? Não, de ir para a igreja porque você precisa, não, porque aquele resultado na sua vida, que se você tivesse feito isso, aquilo outro, e se você e não sei o quê, né? Ou a pessoa está te pedindo dinheiro, aí você fala assim, você precisa orar mais, ou precisa fazer um negócio para ter mais prosperidade, porque não sei o quê, porque você estava em tal lugar e tal centro e não precisava, e tal, não sei o quê. Aí você está naquele afã de querer, né, ajudar, mas a pessoa que está na necessidade ou está no ódio, que está na raiva, aí ela vira para você e, tipo, sei lá, pega no seu pé por alguma coisa. Ah, no outro dia você perdeu a paciência com alguém, outro dia você fez isso, outro dia você fez aquilo, ou porque não sei o quê. E aí você toma aquela buquetada assim, que de repente aquela graça parece que sai de você assim. E aí você fala assim, caramba, eu vim aqui querendo trazer uma palavra de vida, né, meu? E o tiro saiu pela culatra, né? E às vezes a contenda é tão grande que você leva dias, né? Para a água virar
ficar calma de novo. Então, quando você vai pregar a palavra, quando você vai evangelizar, ou quando você vai, principalmente no meio da família, porque a família é quem mais te conhece. Às vezes você tá tão, né? E a pessoa tá tão armada com outras coisas que você não esperava ali. E às vezes o cara até desanima, fala, acho que nunca mais eu vou falar do amor de Deus pra essa pessoa, né? Acho que nunca mais eu vou evangelizar. Você tá querendo ajudar e... Então tem isso também, né? Tem essa coisa. Às vezes você vai buscar lã e volta tosquiado. Tem isso. E acho que é isso que Jesus vem dizer aqui, né? No 12, ele fala assim, ó, quando entrarem na casa, saúdem-na com a paz. Se o lar se revelar digno, que sua paz permaneça nela. Se não, retirem a bênção. Olha só. Retirem a bênção, né? Porque nesse caso aqui, o que é a bênção? A paz. A paz de Deus. A gente precisa manter a paz conosco. Essa paz que vem de Deus, que veio para nós, porque quando Cristo foi aos céus, ele falou: vos deixo a minha paz, a minha alegria, e vos envio o Espírito Santo. Isso é uma bênção para nós. Porque nós que estamos aqui meditando na palavra, que o meditar na palavra é o que traz purificação, é o que traz entendimento, é o que traz relacionamento, e o relacionamento com Deus, o relacionamento com Jesus, nos traz paz. Ele venceu a morte e ele nos traz a vida eterna. O que mais podemos querer, né? É óbvio que falar é muito fácil, né? Mas na prática, ali no dia a dia, a história é outra. Ô, Mas James, só isso a gente tem um. Só para concluir, Juninho, só um minutinho, só para. à vontade. Mas a gente. Isso me faz entender que nós precisamos fazer um esforço quando esse tipo de coisa acontece para manter a paz em nós. Porque nós precisamos dessa paz não só para nós, mas para levar para aqueles que estão dispostos a ouvir, dispostos a receber e que são os dignos, né? Oi, Jurandir. Não, eu só queria a tradução. Na sua tradução, o verso 13, ou o verso 12, você estava dizendo, retire a paz. Sim, 12, tá? Ó. Quando entrarem na casa, saúdem-na com a paz. Se o lar se revelar digno, que sua paz permaneça nela. Se não, retirem a bênção. Acho que na minha a tradução é a do Fábio, acho que é a mesma. Ela diz que se a paz voltará para vocês. Ah, então fala a mesma coisa, só que de maneira diferente. Ele fala retirem, né? É, Paz porque o voltar. retirar, ela dá a entender que é você que tira a paz dos outros, né? Mas na verdade é no sentido de que a paz voltará para você. É. É, Tipo assim, entendeu? retirem a paz. Você deu a paz, né? Você É, entregou a paz. e aí eu tô tirando, Mas entendeu? acho que eu entendi mesmo, assim. Então, Re- mas no contexto que ele está colocando, ele está dizendo assim: você saúda com a paz. Se aquelas pessoas não quiserem aquela paz, ela volta para você. Não é você que retira, entendeu? Ela volta para você. Acho que a sua tradução é essa também, Fábio? Qual que é a sua Não. tradução? Ah, tá. Ah, você está no mudo. Na minha palavra, retirem a bênção. Uhum. Venha sobre ela a vossa paz, e porém não o for, torne para vós outros a vossa paz. Isso. Então a paz retorna para você, Então, mas como é que ele entendeu? fala? Retornará ou fala torne? Como é que fala aí, Fábio? Não, na verdade é a Eu mesma, né? Assim, não fiquei é, em dúvida, não, eu acho, de
Quem é o A gente não é agente, agente, né? a gente não é agente de tirar a bênção, entendeu? De tirar a paz. A gente entra, nós estamos cheios da paz. A paz do Senhor nos deu a paz, nós temos a paz transborda. Se a pessoa não recebe, automaticamente ela volta. É nesse sentido, entendeu? Ou quando você sai do ambiente, aí ele pode estar dizendo o seguinte: você se retira do lugar. Então, quando você se retira, a sua paz vai com você, porque a paz é sua. Então, na minha Bíblia Você está diferente. Na minha Bíblia é assim, diz, na minha é essa Bíblia diz tradução. assim, ó. Se não, retirem a paz, num sentido de uma ação, para você ter Aham, uma aham. ação. Como- É, Lê de novo, Fábio. Lê de novo como é que está escrito aí. Porém, não for, torne para vós outros a vossa paz. Então, torne para vós. ela torna. A paz é como se ela fosse uma pessoa. Ela, a bênção, ela retorna para você. Ela, você. Só de você entrar no lugar, você tem paz. Quando você saúda com a paz, você está profetizando uma paz na vida da pessoa. Se a pessoa não a recebe, ela torna para você. Aqui no grego, tô olhando aqui, tá falando que. Não que eu fale grego, né? Mas eu tô olhando no chat GPT que repetir Pô, bem. mas se a gente não está entendendo em português, Lendo, você né? vai falar em grego agora? Não tem problema Mas nenhum tá de falando falar aqui, ó, também. que o verbo, sei lá qual que é o nome do verbo, imperativo, significa voltar, retornar. Aqui a paz não é retirada ativamente pelos discípulos, mas sim retorna a eles. É isso Né? aí. É isso. A paz retorna, não é a gente que vai lá e fala, você não quer a paz? Então me dá aqui, fica aí, me dá a paz de É volta. Não é isso, né? de tradução, de traduções É. diferentes, é exatamente. É porque a nossa língua é muito rica, né? E aí a gente vai ter um entendimento daquilo que, né? Cada um tem o seu entendimento, mas a gente reforça por isso, porque existem outras traduções iguais à sua aí, e as pessoas, quando leem também, ela vai ter essa visão, de repente, né? Então, assim, quando você se retira do mundo, por você se retirar, a paz vai com você. Mas não fui eu que tirei a paz de Fala ninguém, aqui, ó. entendeu? Por isso que é O importante ter agente que várias retira a versões, paz, né? Sim, o agente sim, que retira a sim, paz, o agente que retira a paz não é explicitamente os discípulos, mas sim o próprio processo natural de rejeição. A paz não pode exatamente. permanecer onde não é recebida. Então, ela volta para quem ofereceu. Ó, Amém. É isso aí. na versão NVI, tá assim, ó. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Caso Isso. contrário, que a paz retorne para vocês. Aí. É isso aí. Esse contexto aí. Amém. Bênção. Amém. Estranho essa versão aqui, esse pedaço aqui, ele ficou confuso. Não, Aliás, mas aqui cada um aliás, tem eu quero entendido. ver lá no 9 onde tem aquele detalhe, quem trabalha merece seu o 9. Vamos ver como é que fala aqui na NVI. Não levem ouro, nem prata, nem cobre para colocarem nos seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Ou seja, Deus É, vai prover, né? sim, sim, sim. Deus fala aqui também de posses, né? De bem material, mas ele fala também de orgulho, né? Porque o bordão, na verdade, era um cordão que ele usava, né? Para mostrar autoridade, para mostrar que ele era uma referência, né? Então Deus fala aqui, ó, se livre de qualquer vaidade aqui, ó, quando você for, né, for fazer a obra, né? É um outro ponto também, né, a gente observar. Como é rico a gente meditar na palavra, né? E estarmos assim, num contexto como esse, como nos enriquece. Porque se você está sozinho, lendo a palavra, você pode ter um entendimento aqui que não é exatamente aquele que você teria quando você tem ali o Espírito Santo falando através de várias
pessoas, né? Ligado a muita identidade, né? Eu lembro no outro grupo, primeira vez que eu entrei no devocional, uma das coisas que mais me chamou a atenção é que não importava quem você é. Não importa quem você é. E aí, assim, quando a gente fala de identidade, né? Identidade, o Paulo fala lá que é classificado em 3 níveis, né? Quem a gente é, o que a gente é capaz de fazer e o que a gente tem, né? E aí a gente foca muito no que a gente é no nosso devocional. Não importa o que você é capaz de fazer, quais são suas habilidades, né, suas competências, e também não importa o que você tem. E Jesus fala muito sobre isso aqui, ó. Quando você for, seja o que você é, né? Não importa o que você sabe fazer, não importa o que você tem, né? Deixa isso daí de lado. Vá e seja, né? Então, me chama muita atenção, porque você vê que nossos encontros, quando a gente está aqui, né, a gente não está falando do que a gente é, do que das nossas posses, das nossas habilidades, do que a gente já fez, não. A gente vai falar do que da palavra, né? Vai focar no que realmente na parte, né, de o que realmente é relacionado ao amor, à doação, à entrega, né, aprendizado, à humildade, né? E tudo que sai disso daí, quando começa a ir para os outros, né, da parte de capacidade e de posse, a gente foge da parte espiritual, né? É como se afastasse da parte espiritual. E é o que é o ensinamento que ele falou aqui para mim, justamente, né? Falou, olha, caminha, mas não fica olhando para aquela bagagem que você está carregando, não. Vai no espírito, né? Vai no espírito. Acho que esse é um diferencial muito grande que a gente tem dentro do nosso devocional, sabe? Um ambiente que é livre de vaidade, de orgulho, caminha na humildade mesmo com os irmãos, que eu acho muito bonito isso. Até porque eu acho que nós estamos em lugares diferentes, temos formações diferentes e somos de igrejas diferentes. Então, assim, é ouvir, né? O irmão estava, acho que é o irmão Salles, né, que está falando do Apocalipse, ele estava falando, ouvir com o ouvido de Bereano, né? Por quê? Bereano, ele disse assim, ó, sobre isso te ouvirem outra vez. Então, assim, cara, nós podemos discordar, não tem problema nenhum em termos opiniões diferentes, mas eu vou te ouvir. E quando for a minha vez de falar, o outro vai ouvir. E a gente não está aqui para contender, né? A gente está aqui para verificar as várias possibilidades e o Espírito Santo vai falando nos corações, né? Quando você vai numa palestra, quando você vai numa apresentação, você não vai discutir com quem está lá. Você vai ouvir o que aquela pessoa está falando e vai assimilar e vai anotar ali. Mas parte da crença daquela pessoa, né? Então, sobre algumas coisas você pode concordar, sobre outras você pode discordar, mas entre todas as coisas você tem que ter o respeito, né? O respeito por quem fala, né? O respeito por todas as coisas. Então, eu acho que esse é o princípio, né? Não é sem vaidade, né? Sem vaidade. É aprendendo o tempo todo. É isso que você falou, Jandir, me linkou com outra passagem que você comentou agora há pouco também. Eu tenho notado, por exemplo, que eu tenho falado algumas coisas e algo que tenho, tenho tentado trazer para mais reflexão, sabe? Porque às vezes a gente vai caminhando e a gente vai tendo tanta certeza de algumas coisas, e até mesmo no meu tom de falar, por exemplo, eu falo com tanta certeza, né, de que não é assim mesmo. Como você falou, né, querendo às vezes trazer edificação, mas de certa forma, às vezes pode ser até soar como um ato de arrogância, sabe? De soberba. E cada vez mais que a gente vai aprendendo, mais, cada vez mais os nossos conhecimentos vão se solidificando e a gente vai acreditando que aquilo que a gente acredita realmente é a verdade, né? E como a dúvida é importante, né? Como a dúvida é importante para que a gente se mantenha na humildade ali e fala, peraí, talvez, né, eu precise agir de uma forma diferente. E, enfim. Ao mesmo tempo, logo no texto seguinte fala, né? Olha, não deixe de falar, né? Fale, né? Terão brigas em relação àquilo que você falar, mas fale, né? Exerça o poder aí, exerça a palavra. É, pancada na orelha, a gente... muita coisa para. Meu Ah, Deus, só o Espírito Santo mesmo. só precisa estar atento que existem revés, né? Então, assim, não sei se eu já contei isso aqui, né? Mas é uma história real. O Garrincha estava lá na preleção antes do jogo de futebol. Aí o técnico deu explicação, falou: você pega
que na lateral, você entra para o meio de campo, o camarada manda para a ponta direita, o Garrincha tá lá, ele entra, faz o gol e é lindo. Aí explicou, colocou na lousa lá, fez os traçados e tal. Alguém tem alguma pergunta? Ninguém tinha pergunta. Aí o Garrincha, né? Falei, e aí, Garrincha, qual que é a sua pergunta? Ele falou, você já combinou isso com outro time? Porque parece que não tem gente jogando do outro lado, né? Parece que você não tem uma resistência, que você não tem um adversário, que ele não tem plano, que ele não vai colocar ninguém para marcar ninguém, que ele não vai interceptar o lançamento. Então, assim, bora fazer plano, bora fazer plano. Mas tem uma frase que eu acho bastante bacana, que ela diz que a falhabilidade do planejamento humano. Nossos planos podem falhar. E é por isso que você tem que ter ali um plano B, você tem que ter uma questão de cuidado, de prudência. Isso não é ter fé. Não, cara, você pode ter fé, não tem problema nenhum. Você tem a fé, né? A fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas isso não te impede de ser prudente. Isso não te impede de você buscar a confirmação das coisas. Então, é isso. Às vezes a gente vai falar, a gente está tão certo de que vai dar tudo certo, entendeu? E às vezes não dá, né? É isso. E se não der, você já está com com aquela informação de que poderia não ter dado, né? Então o trauma é menor. Então isso é uma coisa que a gente vivencia na experiência e no dia a dia, na prática, né? De que as coisas podem não dar certo. E se não der, isso não vai ser o fim do seu mundo, né? O aprendizado, né? Outro dia a gente estava acho que foi com o Salles, e aí o Sumário agora no começo falou hoje também, falou não por força nem por violência, né? Mas lá em Zacarias tem lá, não por força nem por poder, né? Mas pelo Espírito, né? Diz o Senhor dos Exércitos, né? Quem vai fazer é Ele, né? A gente tenta fazer o Não, a nosso gente, melhor, mas não, uma caminhada coisa que todo alguém, dia. até para finalizar aí, ele fala assim: por que que você espera a perfeição de um ser imperfeito? Nós não somos perfeitos, entendeu? Nós estamos sendo aperfeiçoados a cada dia. Pela misericórdia, a gente tenta dar o nosso melhor, e às vezes a gente nem dá o melhor, né? Você faz aquilo que está ao alcance de fazer, mas não era o seu melhor. Então, assim, por que que você espera dos outros uma perfeição que você mesmo não tem? Por que que a gente espera? Você já sabe que você não é perfeito. Então, quando a gente faz um trabalho, às vezes de vez em quando isso do meu trabalho, eu falo assim, não ficou perfeito, né? Você fala, como é que eu vou fazer uma coisa perfeita se eu não sou perfeito? Agora eu vou fazer o melhor com o que eu tenho, né? Com o que eu posso. O Cortella diz muito isso. Ele fala assim: ó, faça o melhor que você pode com o que você tem, até que você tenha recursos para fazer melhor ainda, né? Então, com o que eu tenho, eu estou fazendo o meu melhor aqui. Não é perfeito? Não, não é perfeito. Quando eu tiver uma condição melhor, eu vou melhorar e vou de melhor em melhor. Mas não espere perfeição de quem é imperfeito. Não tem como, né? E o inimigo, ele anda ao redor buscando quem ele possa tragar, e ele quer que a gente tropece mesmo, e ele usa as pessoas para nos fazer tropeçar. E aí você tem que pensar onde que eu vou perder menos aqui, como é que eu vou responder isso? Se eu responder dessa forma, né, sabe aquela, já vi um filme que o camarada fica voltando, 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 voltando e vai tentando várias soluções ali, tipo efeito borboleta, né? Ele vai voltando no passado, cada vez que ele mexe alguma coisa daí um lugar diferente, né? E às vezes o cara pega e fala assim, para resolver o problema no futuro, eu tenho que morrer no presente, é o único jeito. E aí ele vai viver uma vida de herói. Ele se sacrifica para que as coisas deem certo lá na frente. Mas até ele chegar nesse conceito, ele tentou mudar tanta coisa, porque ele não queria morrer, obviamente que não, né? Como diz a Blitz, né? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? Então você fica nesse processo. E aí o camarada fala assim, para consertar as coisas, o meu eu tem que morrer. Mas é difícil, viu? É bem difícil. Vai continuar amanhã? Cadê o pessoal? Tá todo mundo embora já? Vamos orar? Acho que o pessoal deve estar enrolado aí. Amanhã a É. gente continua. Bom, você tá de férias esses dias, Jurandir? Tô de férias. Não é todo Boa, dia que eu consigo, mas enquanto eu estiver conseguindo, pô, bora lá. maravilha. Você quer orar pra gente? Bora. Pai eterno e soberano Deus, obrigado por esse devocional, por essa oportunidade de estarmos juntos, aperfeiçoando-nos uns aos outros, com os nossos testemunhos, com a tua palavra, Senhor amado, que o teu Espírito Santo nos revela.
que o Senhor possa abençoar ali, Senhor amado Fábio, Senhor na sua casa, na sua família, que o Senhor possa abençoá-lo aí nesse final de dia, meu Deus, que o Senhor possa abençoar-nos aqui no Brasil, Senhor amado, que o Senhor possa abrir as portas que estão aí fechadas, que o Senhor possa, Senhor, fazer cair por terra as dificuldades, né, Pai, que todos estamos enfrentando, tanto aqui quanto lá, que o Senhor possa abrir porta onde nós não vemos portas, Senhor. Abençoa os demais componentes desse grupo, Senhor amado, que não puderam participar no dia de hoje, ou que estiveram participando, mas tiveram que sair. Aqueles, ó Pai querido Santo, que estão necessitados de um milagre, que estão necessitados de uma palavra, estão necessitados de um livramento, que no nome do Senhor Jesus, ó Pai, o Senhor possa se fazer presente na vida de cada um agora, que o Senhor possa abençoar-nos, ó Pai querido, e sustentar-nos nas tuas mãos. Retira de nós, ó Pai querido, toda a vaidade, retira de nós, ó Pai, tudo quanto não provém de ti, Senhor amado. Tira-nos, ó Pai querido, aquela convicção arrogante de que sabemos tudo e de que podemos tudo, Senhor. Que nós possamos estarmos abertos, ó Pai querido, Santo, à tua instrução e à tua orientação. Sê conosco, eu te peço, ó Deus, no nome do teu Filho Jesus, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Você me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.